O governo do Espírito Santo criou uma sala de situação para acompanhar as consequências do ataque a duas escolas em Aracruz, que deixou 4 mortos e mais de 10 feridos na última sexta-feira. Os pais do assassino, de 16 anos, já prestaram depoimento. A Polícia Militar abriu um procedimento administrativo contra o pai, que é tenente da corporação, para apurar a circunstância do acesso do atirador a armas usadas no atentado. Bom, o governador Renato Casagrande está aqui conosco. Seja bem-vindo, governador. Bom dia para o senhor. Como é que a investigação está sendo conduzida? Qual que é o nível de responsabilidade do pai desse adolescente infrator de 16 anos? Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bem, nós estamos no processo de investigação. O pai do autor dos crimes já foi ouvido, o jovem autor, assassino, também já ouvido, mas isso é insuficiente. A polícia precisa acessar os computadores, o celular, precisa saber se há um vínculo de internacional, de grupos nacionais e internacionais, grupos neonazistas, né, com relação a este fato, se é um fato isolado, quem de fato ensinou esse jovem a manusear com tanta habilidade as armas. Então tem aí uma investigação que simplesmente um depoimento não é suficiente para que a gente possa chegar a uma conclusão. O que é importante que a gente cite, numa hora como essa, é que nós, sim, é uma pena que a gente esteja vivendo uma situação, uma tragédia, um ataque como este, que nos leva a fazer uma reflexão sobre o ambiente de violência que a gente vive no Brasil. Se você for analisar os dados históricos, nós vivemos um momento de muito menos violência do que no passado, do que há 100 anos, do que há 200 anos, na nossa história. Mas, sim, violência sem motivo aparente, com razões subjetivas, a gente tem visto se repetir no Brasil, e meio que a gente copiando um modelo ruim, que é o modelo americano. Então, é preciso que a gente veja que sociedade nós queremos construir, que aponta para um enfrentamento permanente, uma intolerância permanente, uma disputa permanente entre as pessoas e a criação desse ambiente de violência. E, junto com isso, uma política do governo do presidente Jair Bolsonaro de facilitar o acesso às armas. Não neste caso específico, porque neste caso o jovem vivia numa casa em que o pai é policial, tinha uma arma do Estado, tinha uma arma particular. Mas em diversos momentos você vê a facilidade com que uma pessoa consegue alcançar uma arma, e se ela estiver contaminada, seja pela internet, por grupos neonazistas, por um ambiente de violência, isso pode se tornar uma realidade paralela na cabeça dessas pessoas e elas cometerem atos de violência. Não estou dizendo que esse seja o caso, porque este caso é um caso grave que esse jovem tem que ser penalizado pela sua responsabilidade, pela violência do seu ato, mas isso nos leva a fazer esse tipo de reflexão da cultura da violência e da facilidade do acesso às armas. O ambiente de violência estabelecido no Brasil e a facilidade do acesso às armas acaba potencializando, né, fatos e momentos como esse que a gente vivenciou aqui no estado do Espírito Santo. Governador, eu noto que o senhor está tendo um cuidado grande para não associar este caso especificamente ao cenário que a gente vive, que é um cenário de, como o senhor disse, de estímulo à violência, ao armamentismo. Há um personagem que é do seu partido, Flávio Dino, participa ali do governo de transição, um potencial, um candidato a ministro da Justiça, e ele vem defendendo que o país precisa se desarmar. Está falando até em recomprar armas. O senhor acha possível isso? Nós estamos falando de um país que tem mais de 1 milhão de armas, foram distribuídas aí com grande facilidade, né? Primeiro, o senhor acha possível isso?
acha necessário e em que medida o senhor responsabiliza o presidente Bolsonaro por essa atmosfera incandescente que a gente está vivendo no país hoje? Bem, eu acho totalmente possível, primeiramente, que o presidente Lula já entre no governo assinando decretos e encaminhando projetos de lei ao Congresso Nacional, retrocedendo e estabelecendo a retomada do Estatuto do Desarmamento. Isso é perfeitamente possível, eu, sinceramente, acho que ele fará isso. O fato que aconteceu aqui no Espírito Santo é mais um argumento que ele tem para poder fazer e tomar essas atitudes que eu considero boas e estou alinhado com o senador eleito Flávio Dino com relação a esse tema. E considero que o presidente Jair Bolsonaro, sim, tem responsabilidade, não neste ato aqui específico, mas no ambiente, né, de violência, porque todos os atos do presidente Jair Bolsonaro foram atos voltados para que a gente pudesse flexibilizar o acesso às armas. E todo momento que ele pôde incentivar que alguém tivesse arma e pudesse usar as armas, ele fez isso, como nos eventos da Presidência da República e antes mesmo de chegar à Presidência da República. Se tem uma característica do presidente Jair Bolsonaro, ninguém pode acusá-lo de ter chegado à presidência escondendo as suas posições. Ele sempre teve essa posição, mas na Presidência da República, essas opiniões e a capacidade e o instrumento que o presidente da República tem de publicar atos e encaminhar projetos de lei ao Congresso Nacional, isso deu a ele, né, essa capacidade de potencializar e facilitar o acesso às armas.